Boa tarde, sejam muito bem-vindos à apresentação de banner do terceiro MA da Escola Técnica Estadual de São Paulo. O grupo é composto por Maria Paula Justino, Sofia Metia Kanashiro, Moisés da Cruz Gomes e eu, Mariana Drago. Esse trabalho ele foi coordenado pela professora Natália Caruso. Bem, o ponto inicial para a nossa pesquisa foi as espécies de bambu. Elas vêm sendo cada vez mais populares por causa das suas propriedades antibióticas e antifúngicas. E também o seu uso aumentou muito nas áreas da engenharia e da indústria têxtil, para a confecção de tecidos e fibras. O Brasil é um dos países com maior variabilidade em espécies do mundo inteiro, tem mais de 50 espécies nativas. E mesmo assim, há poucos estudos na área a respeito das propriedades que podem ser utilizadas em prol da humanidade. E é com isso que nosso grupo escolheu a espécie nativa taquarapocá para avaliar se ela tem uma propriedade antibacteriana. A gente fez isso observando o crescimento de micro-organismos em análises. Portanto, no imaginário popular do brasileiro, o bambu ainda é um material de baixa qualidade. Baseando-se nisso, o nosso objetivo principal foi verificar as propriedades antibacterianas do bambu taquarapoca e comparando a microbiota deste com a microbiota de colheres de madeira pinos e de colher de plástico propileno. Também tivemos como objetivo incentivar o uso de colheres, não só de colheres, mas como de utensílios de cozinha fabricados de bambu taquarapoca, a fim de reduzir o desenvolvimento de micro-organismos em ambientes que trabalham com comida, além do bambu ser um material muito mais sustentável, porque não existe tanto desmatamento e tanta mão de obra macia. Bom, para a obtenção e comparação dos resultados, foi necessário analisar a microbiota desses três materiais, sob as mesmas condições. Devido à impossibilidade do uso de um laboratório científico, foi necessária a adaptação dos procedimentos. Dessa forma, cada integrante realizou em sua casa o preparo do alimento típico, feijão carioca, onde as 3 colheres foram submetidas durante todo o procedimento do alimento, concomitantemente. Ao finalizar o alimento, as 3 colheres foram lavadas em água corrente com auxílio de detergente e de uma esponja, como usualmente. Já para a inoculação bacteriana foi através da técnica do swab, regulamentada pela AFA, que é a Associação de Saúde Pública Americana. Bom, como já dito antes, ela foi adaptada. Assim, primeiramente preparou-se o meio de cultura caseiro, que na primeira análise foi à base de gelatina incolor, caldo de carne e açúcar, e na segunda análise foi à base de agar-agar no lugar da gelatina incolor devido ao derretimento do meio na primeira análise. Bom, com as colheres já secas e o meio de cultura solidificado, fez então a semeadura das placas através da delimitação de uma área de 10 centímetros quadrados na superfície das colheres, como registrado na imagem, onde uma extremidade de algodão de uma haste flexível já umidificada em solução salina foi passada com pressão nessa área delimitada e depois no meio de cultura de forma leve para ocorrer a transferência da microbiota da colher para o meio de cultura. Assim, depois de realizada a semeadura, o crescimento bacteriano deu-se por 48 horas e foi concluído a partir da contagem de unidades formadoras de colônia e pelo cálculo de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Então, chegamos na quarta parte, que é o resultado, que após essas 48 horas de inoculação, a gente obteve dados que estão expressos nesses 3 gráficos, que são, respectivamente, do bambu, do plástico e da madeira. Onde a primeira coluna, do lado esquerdo, ela representa as unidades formadoras de colônia, que a gente contou manualmente, enquanto a da direita, que são as cores mais escuras, representa a unidade formadora de colônia por centímetro quadrado, as quais a gente calculou pegando o número de unidade formadora de colônia e dividindo pela área de análise da colher, que, como a Sofia falou, são 10 centímetros quadrados. E também o laranja nos gráficos representa o controle negativo, como vocês podem ver, em todos foi igual a 0, e isso valida a nossa análise, pois não houve contaminação do meio. No primeiro, no gráfico do bambu, a gente pode ver que nos 2 primeiros dados, eles deram bem parecidos, 160 e 162,
e depois diminuiu o número de colônias formadas, mas que teve uma média mais ou menos constante entre eles. No segundo gráfico do plástico, a gente pode ver que teve 82, 116, 192 e 0, que quando a gente compara com o bambu, a gente pode ver que teve uma variação maior, não foi tão constante assim. E por último, no da madeira, a gente teve 101, 205, 303 e 40, que aí é onde teve a maior variação de dados, porque o maior número foi 303 e o menor foi 40, uma diferença bem grande quando se compara do bambu, que foi 160 e 96. E para ficar mais fácil essa comparação entre os materiais, a gente fez uma tabela que apresenta a média da unidade formadora de colônia de cada material. E para fazer esse cálculo, a gente pegou a unidade formadora de colônia por centímetro quadrado de cada material, e aí a gente dividiu por 4, que foi o número de análises realizadas, obtendo assim que o bambu teve 13,25, a madeira 16,225 e o plástico 9,95. Portanto, a gente consegue analisar que a madeira teve o maior número, o bambu em segundo lugar e o plástico por último. E aí, a partir disso, a gente vê que a diferença do bambu para a madeira não é tão grande assim, apesar de ser menor, e quando se compara com o plástico, é bem menor, porque o plástico foi o que a gente obteve menor resultado de unidade formadora de colônia. E até o presente momento do estudo, a gente obteve esses resultados, mas a gente ainda está realizando cálculos e análises para poder concluir com certeza se o bambu possui ou não essa propriedade antimicrobiana, e que vai ser apresentado no nosso TCC mais para frente. E é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido o nosso trabalho, e obrigada por assistir. Até mais!